Vamos começar por uma oração, sim? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pedimos ao Espírito Santo de nos iluminar, de nos guiar, de nos conduzir na plena verdade, nos dar a força de escolher a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ok. Vocês me entendem bem? Dá para me entender? Sim? Dá sim. A semana passada, falamos um pouco com Teresa sobre o amor. Sobre o amor, o diferente tipo de amor. O amor sensível, passional, o amor humano, espiritual, e o amor divino. Agora eu vou falar mais um pouco sobre a dificuldade de se amar. A dificuldade no casamento também, na vida comum. O que é o amor? O amor é procurar o bem do outro. E a amizade é quando tem um amor recíproco. É o amor Bernadette me ama, de um amor, pelo menos, espiritual, ela tem amizade. Este tipo de amor, vemos a semana passada, não tem limite. Eu posso conhecer a pessoa cada dia mais, eu posso amar ela cada dia mais. É por isso que é espiritual. Ou é porque é espiritual que eu posso conhecer e amar cada dia mais, sem limite. E este amor, normalmente, ele deve me dar uma alegria. A alegria é que minha alegria é de ver que minha esposa ela é feliz. E quando eu me alegra da alegria da minha esposa, isso é um amor espiritual. Eu vou procurar mais o bem dela do que o meu. Eu vou ser capaz de me doar para que ela seja bem. Uma vez que ela está bem, vai ser uma alegria imensa para mim. Isso é um dom. Isso também é espiritual. É espiritual, mas também é divino. Eu me ofereço para que minha esposa seja feliz. E isso vai ser fonte de alegria para mim. Por quê? Porque meu coração é capaz de amar. Meu coração vai ser fonte de alegria para o outro. Que quando o outro vai ser feliz porque eu amo ela, normalmente a resposta dela é de me amar também gratuitamente. Mas isso não acontece todo o tempo. Existem milhares de bagunça antes de chegar ou de guardar isso. É nossa vida cotidiana e também é nossa fraqueza. Somos pecadores, somos orgulhosos e é difícil de se doar. Eu tenho um exemplo de um irmão que entrou comigo 20 anos, um pouco mais, no noviciado. Ele é
pol polonês. Ele me disse, antes de entrar, eu passei 2 anos vivendo ligado com uma comunidade, vivendo fora com os mendigos, para ajudar eles. Depois de 2 anos, eu me tornei mendigo. Eu saí de lá, porque eu vi que eu estava me tornando mendigo, porque eu dava sem receber nada. E me esgotou. E no final, me tornei como eles. E ele tinha a força de cortar. Isso, nós devemos amar, mas também devemos ser amados. E também, isso é uma dificuldade de amar. Por exemplo, meus pais eram divorciados. Eu estava falando com pai francês que me ligou. Ele me disse, foi uma família de 5 filhos, muito linda. A mulher pirou. Ela saiu, ela infernou o marido e a família. Acho que atrás tem doença, mas também atrás tem a família. Se eu nasci numa família que os pais são separados, e nunca vi meu pai amar minha mãe reciprocamente, vai ser difícil para mim de amar minha esposa, porque eu não sei como fazer. Eu somente vi meu pai gritar sobre minha mãe. E como eu vou amar minha esposa? Pode ser também, eu vou dizer uma graça, eu vou me casar dizendo nunca eu vou fazer o que eu vi meus pais fazer, porque é tão horrível, eu sofri tanto disso, que eu não vou reproduzir. Mas também eu posso ser muito pobre porque eu não sei como amar. E lá é uma verdadeira dificuldade de como amar. O que faz que eu tenho dificuldade, eu vou dizer, no casal. Eu vou me casar 25 anos, sabendo que o casamento é para a vida toda, mas é isso que eu quero. Eu quero amar minha esposa, eu quero fazer ela feliz, eu quero construir uma família, mas o que vai acontecer daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, e algumas vezes daqui a 30 e 40 anos? Porque eu não tenho o mesmo fervor depois. Porque depois de 20 anos, tenho crise. Meu pai, ele trabalhava e minha mãe ficou na casa para nos educar. Estávamos 5 filhos. E meu pai falou uma coisa quando eu voltei na França, encontrar eles. Ele disse, depois da minha aposentadoria, eu voltei na casa, mas não era para 12 horas por dia, era para 24 horas. Eu devia me readaptar. E minha mãe também. Agora, ele não é a metade do dia nas minhas pernas, é 24 horas sobre 24. Tem uma reeducação. Isso e se amar é isso. O amor, ele nunca é, eu vou dizer, seguro, porque é um dom, é uma oferta. Eu quero que você seja feliz. Na França, eu casei eu vou ter muito exemplo, porque eu não sou casado. Na França, eu casei um amigo, Antônio, com, com uma amiga, Stefania, e ele era maluco dela.
Fizemos uma peregrinação no deserto na África para que eles pudessem saber se realmente se entendem bem e tudo isso. Casei eles, e 5 anos depois eu disse, Tonio, você ainda está maluca para a Estefânia? Ele me disse, não, não, acabou. Eu não tenho mais atração por ela, mas eu quero amar ela. Uau! Eles vão morrer sim, juntos. Por que isso? No início tem a paixão que vai me atrair tanto que mesmo quando vai ter, mesmo quando tenha como se chama, dificuldade, o outro tem uma coisa que normalmente eu não suporto, a atração me dá uma segurança dizendo, não, é a mulher da minha vida. Minha mãe vai me dizer, Emanuel, cuidado, você vai bater na parede em plena cara. A minha mãe é a mulher da minha vida. A atração faz que toda a dificuldade eu posso superar. Mas quando a paixão acabou, as dificuldades estão aqui. E eu devo aprender a amar além disso. Mas as dificuldades vão se tornar como uma montanha. Elas que eram quase nada antes. Minha esposa mudou? Não. Minha maneira de olhar ela mudou. Porque eu não tenho mais paixão. Agora eu devo amar ela como ela é. Eu devo aceitar que ela tem esta pobreza, que o início para mim era tão fácil. Agora é insuportável. Eu devo superar isso. E isso é começar a amar. E por isso é necessário que eu conheça minha esposa para amar ela como ela é. É por isso que a igreja é uma razão que a igreja nos pede de esperar antes do casamento, de aprender a se conhecer. Eu vou dizer um pouco na luta antes de se casar, para descobrir quem é na frente, para ver se eu sou capaz de amar além da dificuldade, para ver se eu sou capaz de perdoar e de pedir perdão. Porque quando vamos se casar, vai ter dificuldade. É impossível uma vida comum sem luta, sem dificuldade, sem... Tem também uma dificuldade que eu vou chamar a aparência. Aparência. Aparência ou aparência? Aparência. Aparência, obrigado. Tem a aparência, que é uma doença mundial atual. Vivemos na aparência. Quer dizer que eu devo mostrar que eu sou perfeito, que eu não tenho defeito, que eu correspondi ao que o mundo quer, o que o outro quer. Eu sou melhor, sou perfeito. E devo esconder todas as minhas misérias. Isso é legal, eu faço isso muito bem. Eu tenho muitos amigos, menos que eu me sinto muito só. Porque as pessoas não me amam minha aparência perfeita. E muito jovem caiu nesta armadilha. E uma vez que um amigo meu me disse, Emanuel, você não é assim, você é muito pior. Você não é perfeito, você está isso, porque ele conseguiu ultrapassar minha parede de aparência. Ele viu que eu sou capaz de me irritar, de não sei o quê, de criticar, de não sei o quê, de não sei o quê.
ele me disse, tchau. Você não é aquele que eu pensava. Tchau. Ou, ao contrário, além disso, eu te amo. E lá, eu vou dizer, puxa, eu tenho um amigo, uma amiga, que me ama como eu sou, que ama eu. E isso cura. Cura porque eu não vou ser mais aparente, porque ele já sabe que eu não sou esta aparência. Mas eu vou responder a ele fazendo o pequeno esforço de crescer onde ele colocou o dedo. E ele vai ser feliz disso. E isso vai me fazer crescer. No lugar de parecer que eu sou perfeito e que no final eu sou totalmente podre. Eu deprimo sabendo que todos acham que ninguém me ama como eu sou. Menos que quando tem uma pessoa que consegue tocar meu coração, me amar até minha pobreza, minha miséria, isso cura. Isso é a confissão. Eu venho ver Jesus, Senhor, perdão por isso, tudo isso. Além disso, eu te amo, meu filho. Tem uma pessoa que me ama como eu sou. É Deus. Totalmente como eu sou. Até minha miséria, porque Ele me ama de misericórdia. É por isso que, se eu sou verdadeiro, se eu vou me confessar verdadeiramente, a confissão cura. E isso, muitos jovens têm. Por que somos capazes de mentir? Por causa da nossa aparência? Eu tinha medo que meus pais me corrigem. Sim, porque eu quero aparecer perfeito. E também isso é erro dos pais. Se você não vem com 9 sobre 10 na escola, eu vou te gritar. Você não é meu filho, não sei o quê. O filho vai pescar. Ou vai mentir. Eu tenho 9, meu pai. E não é. Por medo. Isso é os pais que não vão amar como ele é. Se eu não tenho uma boa nota, meu pai não me ama. Meus pais não me amam. Uau! Eles vão me amar para a minha nota, aparência. Não para o que eu sou. Se vocês têm perguntas, podem perguntar, porque somos pouquíssimo. Também, Atiro, você está casado? Iracema, você está casada? Sim. Sim, Ok. padre. Esse ano Tem passou dois? 20 anos. Fiquei preocupada com quando o senhor falou dos 20 anos. Não, é só exemplo. Fica na paz. Eu vou te abençoar. Eu queria dizer 70. Iracema. Qual foi o segredo, Iracema? Mas justamente Oração. justamente é de que maneira construímos nosso casamento. É o exemplo de meus pais. Eles se adaptaram saindo da casa porque foi muito difícil. Meu pai nunca dormiu sem minha mãe. Mas o trabalho dele fechou e ele achou trabalho a 400 quilômetros. E como estávamos 4 ou 5 já na casa, minha mãe ficou conosco para que eu com minha irmã podemos acabar o ciclo de estudo.
E ele viveu, meu pai, durante 2 anos, sem minha mãe. Somente voltava fim de semana. Foi muito difícil para ele. Ele é muito família, meu pai. Nossa família. E foi muito difícil. Depois, minha mãe, com os 3 últimos, foram com ele. E depois ele se foi aposentaria. E tudo isso é uma adaptação. E isso faz parte escolha da nossa família, do nosso casal. Nós vamos se separar para que nossos filhos possam terminar o exame deles. É para nós que eles fizeram isso. E como é um dom, também tem força. E depois, quando os 2 primeiros conseguiram o baccalaureado, eles se juntaram de novo. Mas nossa vida é isso. O amor, ele se adapta. Ele se doa, mas ele se adapta. É uma escolha. O que Antônio falou, eu não tenho nenhuma atração para ela, menos que eu quero amar ela. Se doa, se adaptando. Tem uma dificuldade. Eu posso amar minha esposa e machucar ela. Querendo amar ela, eu vou machucar ela. Ela está cansada ou não sei o quê, ou eu vou fazer o almoço no lugar dela, e ela vai traduzir, ele não quer que eu faça o almoço. Mas eu faço por amor, porque ela está cansada, e ela vai se sentir pisada. Ele não gostou da minha comida, não sei o quê. Isso é interpretação, e nós devemos fazer muito cuidado disso no amor, na vida comum, porque é fácil de interpretar, de julgar. Devemos se fazer confiança. O outro, normalmente, ele não está ruim. Normalmente, o outro, ele quer meu bem. É estranho. Eu vou amar uma mulher. Eu sou homem. Somos diferentes. Vemos de uma família diferente. Vemos de uma educação diferente. Temos pensamento diferente. Temos desejos diferentes. Eu vou dizer, mesmo na relação sexual, somos diferentes. E se queremos a mesma coisa, ir no cinema, chegando no cinema, eu quero um filme de ação, ele quer um filme de não sei o quê. É isso. Somos diferentes. Mas é lá que eu vou conseguir amar ela. Não, vamos ver o que você quer. E a próxima vez, vamos ver. Ela vai me dizer, mas a próxima vez, não, vamos ver o que você quer. É isso o amar. O amor, eu vou me doar. Este Natal, vamos na família dela. O Natal próximo, menos que este ano, a mãe dela caiu doente, pode morrer. De novo, vamos no Natal, família dela. É isso o amor. Ele se doa. Ele vai além da justiça. Não, era meu ano. Mas minha mãe pode morrer, vai ser o último Natal. Vamos. Deus, ele fez o homem e a mulher para que ele pudesse viver juntos. E se não tem o casamento, tem a vida religiosa, que é pior, que é uma vida comum. A vida comum do casamento
É você que escolhe sua esposa e reciprocamente. A vida comum, a vida religiosa, é Deus que escolhe o outro para que você pudesse amar. E não somente se gostar, se amar. Doar sua vida para seus amigos, disse Jesus. Não tem maior amor do que doar sua vida. Eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, eu saio do lugar. É. E justamente este amor, ele nos santifica. Eu te prometo te amar sem condição, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até a morte. A vida religiosa, ela implica isso. A vida do casal também. É lá nossa santificação. Amar. Eu vou fazer um pequeno parada para olhar olhar muito rápido filosófico. Como agiu artista? Artista, ele vai no bar de noite e vai ver o pôr do sol. Ele vai dizer, é esta luz que eu quero reproduzir no quadro. Ele tem na cabeça exatamente o que ele quer. Ele volta na casa dele e a noite toda ele vai pintar, porque isso se impõe a ele. Eu devo fazer isso. Esta cor era perfeita, eu vou reproduzir. E a obra, ela vai ser perfeita quando ela vai ser igual a o que eu quero. Minha ideia, a o que eu quero. Se falta golpe de pincel, falta. Se tem demais, é demais. É igual. Ela é relativa ao que eu quero. Se eu amo minha mulher assim, é insuportável. De manhã, eu estou na cama, ela deve me levar o café da manhã na cama. Funciona 3 dias, depois ela explode. Normal, Italo. Eu não entendo. Ela explode, não sei porquê, mas não funciona. Por quê? Porque eu não posso amar minha esposa como um artista. Não, eu não vou fazer dela o que eu quero. Eu vou procurar o que ela quer. Assim eu vou amar ela como ela quer. Na amizade não funciona de uma maneira como um artista. No ético, eu vou procurar o que é bom para minha mulher e eu vou fazer isso. Eu vou dar 2 exemplos. Uma vez, na França, eu fui no dentista. No lugar de ir na adoração, eu tinha problema de dente, fui no dentista. Esperei lá, não sei, 1 hora. E a dentista saiu e disse, o irmão de São João teria sabido, teria feito café e bolo de chocolate. Eu gosto muito de bolo de chocolate. Mas eu pensei, ela está totalmente fora. É uma artista. Ela quer me agradar como ela quer. Eu não quero isso. Quero passar rapidamente para poder ir um pouco na adoração. Ela não procurou o que eu quero. Ela procurou ser generosa, bondosa, mas ela era fora do que eu queria. Nem ouvir isso. Quero passar rápido, sem esperar. É isso, algumas vezes, nossa generosidade, nossa bondade, ela pode ser fora. Eu tenho minha Bernadette, minha noiva, 1 ano, 2 anos. 2 anos do primeiro beijo. Eu vou ver ela com a flor mais cara do florista, o lírio. Sente bom, muito caro, não sei o quê. Eu vou, Bernadette, para nossa lembrança do primeiro beijo. Obrigado, Emmanuel.
E depois ela chora. Mas por que você está chorando? Você não se lembrou? Semana passada, eu enterrava meu pai com esta flor. Oh, meu Deus. Teria dado uma folha de banana, ela seria feliz, porque o primeiro beijo foi embaixo de um bananeiro. É isso procurar o que pode agradar o outro. É isso conhecer o outro para poder amar ele. Senão eu faço o que eu quero, a máscara das flores, mas não vai corresponder. Ou pode não corresponder. O gesto, ela vai ser feliz do gesto, mas folha de banana seria muito melhor. É estranho. E é por isso também que a igreja ela nos pede tempo de se conhecer antes de se casar. É muito raro querer a mesma coisa no mesmo tempo. É bom aprender a fazer o que é bom para o outro. É um dom de si. Tem eu vou dizer, uma alarma, um outro ponto, alarma. Quando eu começo a contar o que eu fiz e o que minha mulher fez. Eu falo de minha mulher, mas pode ser meu irmão ou meu próximo. Eu fiz isso, você deve fazer. Muito ruim. Isso mata o amor. Isso mata o fervor do amor. Porque o amor é um dom, ele é gratuito. E quando eu começo a olhar na justiça, eu fiz, ela não fez, você deve fazer, eu mato o amor. O amor é um dom. Ele é gratuito. Eu te amo para que você seja feliz, não para que você me ama. Mas, normalmente, isso deve te ajudar a me amar. Quando eu tenho uma briga com minha Bernadette, devo me reconciliar. Mas se já faz 2 dias que nós não se falamos, como vamos fazer? Eu vou inventar uma coisa. Eu vou pegar o lixo e colocar o lixo fora sem que ele me fale, sem que ela me fale nada. E ela vai pensar, ele é chato demais, mas ele é bom. Eu já conquistei o coração. E agora podemos se pedir perdão e se reconciliar. Mas se não, vai ser eu fiz isso, você deve fazer. E se você não fez, eu vou te atacar. Isso destrói o amor. O que renova é um gesto gratuito. Eu vou colocar o lixo fora, porque eu sei que ela não gostou de fazer isso. E ela sabe que eu não gosto também. Mas eu vou fazer além disso para que podemos se reconquistar. É muito simples, é muito simples, mas é um dom. Se eu conseguir me doar, é muito simples. Se eu contabilizo tudo, eu perco tanto tempo, eu me canso. A pior coisa, tem 2 coisas para mim que são bem graves no amor. É de perder a confiança do outro, porque é difícil recuperar a confiança. E a mesma coisa com seus filhos. Meu filho mentiu porque ele tem medo de mim ou não sei o quê. Eu vou perder a confiança dele.
Se eu perco a confiança dele, quando ele vai me dizer, papai, posso sair? Sim, às 8 horas você está na casa. Não, meu pai, a festa começa às 7h30. Tanto faz, às 8 horas você está na casa. Porque eu não tenho mais confiança nele. E vai ser um inferno para ele. Porque ele nem pode sair. Se eu lhe digo que é 30 minutos de festa, eu tenho o pai mais estúpido do mundo. Sim. Mas é o porquê, a paciência, a confiança de você. E para reconquistar isso, muitas vezes tem luta. E a outra coisa que é pior é a indiferença entre nós. Tanto faz. Até que se você está mal, tanto faz. Eu não tenho nenhum gosto, nenhuma atração, nenhum desejo de te fazer bem. Somos um com o outro porque é impossível de sair. Quem vai viver onde? Não tem nada. Ficamos juntos e tanto faz. Isso já é o amor morto. Tem que renovar. Quando eu estava no noviciado, eu me lembro de um irmão que ficava no estendard para ouvir as pessoas que ligavam. E tem um pai que era comercial, que andava muito na rua com carro para vender as coisas. Ligou, desesperado. Eu tenho 3 filhos, um de 16, 14 e outro não sei. E eu faço tudo para eles. Eu trabalho para meus filhos, tudo isso. Menos que eu não conheço bem eles, eu estou todo o tempo na rua. E agora meus filhos estão na adolescência e não querem mais de mim. Quer viver também a coisa deles. Eu perdi meus filhos. E quando eu quero dizer, mas vamos fazer uma coisa juntos, não quero. Já passou o tempo. E o irmão respondeu, faça coisa gratuita para eles. E o dia que eu casei, Antônio, meu amigo na França, ele me disse uma coisa, porque o pai dele morreu. E eu falei um pouco do pai dele, e me disse, como foi seu pai? Meu pai fez uma coisa na vida. Ele era médico e cada mês ele pegava um filho e ia comer no restaurante, jantar com ele, para nos encontrar uma vez por mês, somente nós dois. Então, um e depois o outro, depois pessoalmente, para nos encontrar todos. Ele tinha 25 anos quando se casou, é isso que ele guarda de seu pai. Esta coisa gratuita. Perder tempo com meu filho. Mesma coisa com minha esposa, meu esposo, meu irmão. Deus, na adoração. Adoração no mundo onde tem tanta coisa para fazer. Adoração é perder tempo. Eu não tenho tempo, mas eu vou parar tudo para te dar uma hora, para ficar perto de você, uma hora no silêncio. Tento te amar e te ouvir. Isso é amar. E isso impede a indiferença. Isso é a gratuidade do amor. Agora, eu tenho ainda 2 ou 3 pequenas. Tem uma parábola que eu inventei para os noivos que eu
quebrou a cabeça deles. Eu sou noivo com minha noiva Bernadette. Eu vou na casa da mãe dela, da minha sogra. Eu não sou noivo, já faz 10 anos de casamento. E minha sogra pediu a minha Bernadette, sem que eu esteja aqui, Bernadette, você ama Emmanuel? Mais do que tudo. Ele te ama? Não sei. E de tarde, ela vem me ver. Emmanuel, você ama minha filha? Ah, sua filha é a esposa melhor do mundo. Ela te ama? Ah, isso não sei bem, não. Ela pensa, tem um problema de compreensão entre eles. Os dois se amam e ninguém se sente amado por o outro. É normal. Bernadette, todo o tempo, me disse, Emmanuel, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Para mim, Emmanuel, eu te amo, faz isso, nem entrar, já está fora. Porque minha mãe me disse, Emmanuel, eu te amo, depois gritava sobre mim. Eu te amo, vale nada. Eu vou perto de Bernadette, oh, minha Bernadette preferida, oh, minha Bernadette, me larga, me larga. Ela foi maltratada pequenininha. Ela não aguenta que eu abraço ela. É chato porque quando ela me disse eu te amo, é todo o amor que ela me dá. Mas eu não entendo. Quando eu abraço ela, é todo o amor que eu quero dar a ela. Ela não entende. Mas se eu sou inteligente, eu vou ver que todo o tempo ela me disse isso. Quer dizer que ela também quer ser amada assim. O dia que eu vou dizer, Bernadette, eu te amo. Fala de novo, é verdade, é verdade. Sim, eu te amo, Bernadette. Para mim vai ser muito difícil dizer isso porque vale nada. Mas corresponde a ela. É o que eu expliquei no início. Eu não vou amar como eu quero amar. Porque eu quero amar ela abraçando ela. Eu vou amar como ela quer ser amada. Bernadette, eu te amo. Mesmo se para mim não vale muito. Mas vale muito porque eu vou fazer o esforço de corresponder ao que ela quer. E isso vai preencher seu coração. Ela vai dizer à sua mãe, Emmanuel me ama demais. E o dia que ela vai vir perto de mim, ele diz, Emmanuel, meu preferido. Ela vai dizer, minha Bernadette, que eu amo. E vai ser uma explosão de amor. Tudo isso para mostrar que eu devo fazer cuidado de que maneira eu vou amar. E temos 5 filhos. Não tem um filho que quer ser amado da mesma maneira. Um é todo o tempo que abraço. O outro, ele quer que eu ajude ele a fazer deveres de casa. O outro, ele quer que eu perca o tempo jogando futebol com ele. O outro, ele quer que eu ouve ela falar o que acontece na escola. Perca tempo com ela. O outro, ele gosta tanto quando eu volto do trabalho com um pequeno presente para ele. Meu pai me ama tanto. Ele me dá um presente cada vez que ele volta do trabalho. Não sei, coisa assim. De que maneira ele quer ser amado? E cada um é particular. A outra coisa, tudo ainda com minha Bernadette, 10 anos depois do casamento, brigamos feio, mal. Levou ela no trabalho, deixou ela no trabalho, eu vou trabalhar. Enviou mensagem no Zap, oh, minha Bernadette, me perdoe, te amo. Ela me responde, você é muito chato.
te perdoe também. Voltamos, já somos de noite, jantamos juntos, vamos dormir. O que Manuel quer antes de dormir? Gulu-gulu na cama. Bernadette não quer. Eu tenho razão, ela tem razão. Por que você não quer? Mas você não se lembra, hoje de manhã brigamos feio e agora você quer gulu-gulu na cama? Não, não vai. Se pedimos perdão, você está fazendo briga que já perdoamos? Não, não vai. Devemos dialogar, se reconciliar e se dar, podemos depois. Ela tem muito razão. Porque senão, eu vou fazer gulu-gulu com minha esposa, querendo amar, e ela vai se sentir machucada. Eu não vou respeitar o ritmo dela. E no final, no lugar da relação sexual, que deve ser normalmente uma comunhão de amor, eu vou conseguir machucar ela, sem querer. Porque eu não conheço bem ela, porque eu não respeito bem ela, porque eu quero amar ela como eu quero. E não vai. Mesmo na relação sexual, podemos se machucar. Eu entendo tanto pessoas jovens, antes de se casar, eu larguei ele porque ele só quer sexo, não tem amor. Eu quero construir uma família sobre o amor, não só o sexo. Nós temos se casando muito plano futuro. Minha família vai ser isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nunca funciona como eu quero. Nunca foi o plano que eu desejei, quase nunca. Porque somos pobres, porque o amor deve se adaptar. E é melhor. A vitória do amor é muito melhor, é uma graça divina. Tem uma coisa que também devemos fazer cuidado. Na briga, eu não posso dizer uma coisa que vai matar ela. Nem ela pode fazer isso. Porque mesmo se pedimos perdão, se 10 anos depois brigamos de novo e isso sai, é como uma ferida que nunca vai se curar plenamente. Tenho perdão, mas ele me olha assim. Ele me pisa assim. Ou ela, mesma coisa. Tem coisa que é bom de não dizer, mesmo na raiva. Tem uma outra coisa também que... Bom, é um exemplo, mas é... Uma mulher que é muito diretiva, muito precisa, muito rápida, muito... É casado com um homem bonzinho. Ele é bom, ele é simples, mas ele é muito bom. Ela vai querer mandar ele. Ou ela manda ele porque ela sabe fazer as coisas muito melhor do que ele. E ele faz, porque ajuda ele a crescer mais rápido. Tipo, ele vai fazer as compras, porque ela está com 2 filhos e não tem mais tempo de fazer compras. Ele vai fazer compras. Volta, ela grita, por que você comprou isso? Você sabe que não é boa marca. Próxima vez, ele vai e faz uma lista e passa no coisa, dizer, o amor, o que eu devo comprar? Comprar isso. Por que você não marcou na lista? Não sei o quê. Cada vez tem uma crítica, cada vez.
ele vai voltar e ainda ela vai gritar porque mas não tinha isso, mas você não olhou no bom lugar, não sei o quê. Cada vez ele é estúpido. Ele é bonzinho, faz tudo o que ele pode, mas ele não é tão rápido e preciso do que ela. Todo o tempo ela pode reclamar. É verdade. Menos que 10 anos depois, ela vem me ver. Padre Manuel, meu marido não me beija mais. Nós não temos mais relação juntos. Ela começou a chorar. Eu não atraí mais meu marido. Por quê? Você matou ele. Tudo o que ele fez com a bondade dele é ruim. Tudo. No final, ele não tem mais nenhum desejo de você. Porque tudo está ruim. Pode ser o inverso, mas é mais deste lado. E no final, a mulher está chorando porque o marido não está mais atraído por ela. Isso é um outro risco de dificuldade de casamento. Como podemos se adaptar? Como podemos acolher o outro? Eu já vi na França uma mulher que tinha um trabalho que ganhava 2 vezes mais do que o marido, parou, porque o marido humilhava o marido, que a mulher ganhava mais. Ela parou, trocou de trabalho para que o marido se sente melhor e um pouco pai de família. Se eu levo o pão na minha família. Isso é um sacrifício. É mais pelo amor do que pela riqueza. Falei demais. E como eu falei, não é tanto um curso, é mais exemplo, é mais ideia de reflexão. Espero que ajude a vocês, que não dá medo nada. Isso não é só ideia para poder pensar um pouco. A próxima vez vamos ver justamente como se adaptar ao outro. Mas hoje era mais o que pode ser difícil, quais são as dificuldades que nós podemos encontrar. E bom, eu falei mais sem exemplo porque assim é mais concreto. Bom, não sei, é a primeira vez que eu faço isso e não sei como é recebido. Não sei como falar a vocês, se ajuda, se faz refletir, não sei. Se são coisas que você já viveu demais e já acabou de viver, ou se é fora do casamento, porque não sou casado. Pode falar, hein? Eu acabei. Se tem duas perguntas. Não, padre, a forma que eu não participei do primeiro encontro, mas assim, do que nós acompanhamos, pelo menos a minha percepção, ajuda essa forma de dar os exemplos. Eu passei esse momento agora fazendo uma retrospectiva de alguns momentos do meu próprio casamento. Uhum. E isso é bom, porque a rotina faz a gente ficar um tanto distraído. Muitas coisas a gente vai vivenciando com os filhos, com as dificuldades próprias da casa, e os exemplos que o senhor trouxe me fez, eu anotei, fiz bastante anotação aqui, porque de fato ajuda na reflexão e um alerta também, né, nessa coisa de prestar atenção também ao outro, não só no matrimônio. Aqui nós temos 2 filhos. Isso. E a gente
principalmente nesse último ano, que nós quatro, numa vivência mais intensa em casa, né? Então, a gente precisa estar mais atento, e não é fácil estar atento ao outro, né? Principalmente diante das nossas próprias dificuldades, né? Gostei muito. Muito obrigada. Amém. Obrigado. Padre Emanuel, eu também, no encontro passado, eu não pude estar presente, porque eu estava aí nos perdões, né? Estava aí nos perdões. Sim. Mas aí, realmente, como a nossa colega Iracema falou, realmente, à medida que o senhor ia falando, eu também fui vivenciando também os momentos também que eu venho passando, né? Durante esse tempo de casamento, né? E por esse seu método de realmente explanar com esse exemplo, realmente foi muito bom. Realmente eu fiquei muito feliz, não é, da sua explanação, né? Me ajudou bastante, viu? Obrigado mesmo, foi ótimo. Amém, amém. Teresa, seu marido, né, Teresa? Ah, meu Deus. Ai, ai. Oh, padre, não tenho marido, mas as aulas são muito boas, porque o amor não é só o amor no matrimônio, né? O amor que a gente tem aos outros, essa forma de doação, essa característica que o senhor sempre acentua, né? Que o amor é um dom, faz com que nos tornemos também mais atentos aos outros, né? Amor, amor. Cortou o som. Ô, Teresa, o som cortou. Hein? Agora pode ir. O que foi? Cortou o som Ah, no foi? final. No final. Eu gosto muito dessas aulas. Obrigado, obrigado. E tem também dois outros lá, escondidos. Padre. Sim. Sim, padre. Existe um livro de Mohana, que era Amor e Responsabilidade. E lá ele cita um exemplo, como o método do senhor está sendo a base ilustrativa de exemplos, que é muito bom, embora eu não seja casada. Mas eu li esse livro de Mohana, Amor e Responsabilidade, e agora, o senhor trazendo os exemplos, ele cita um exemplo muito interessante, sobretudo para trazer, talvez, uma comparação para os casais, para quem são casados. Ele cita o exemplo da festa de Canaã, né, um dos primeiros milagres que Jesus realiza, e o exemplo é justamente que ele enfoca nas talhas cheias. Ele diz que para Jesus realizar aquele milagre, ele precisou da colaboração dos outros, então pediu que trouxesse a talha, mas como deveria vir a talha? De cheia. Isso significa dizer que justamente em uma festa de casamento, né, que esse milagre realiza, assim também entre os noivos, assim também entre os casais, que um vai precisar da colaboração do outro. Eu achei perfeito, assim, o exemplo que ele trouxe, porque às vezes, quando no homem ou na mulher, eles usam um termo aqui no Brasil, estou de saco cheio, então é nesse sentido, mas ele tem que saber que quando a talha tem que estar cheia, para poder se perceber que ali até aquele ponto ele está colaborando, e ela também. Agora, existe também uma outra passagem, que depois eu vou perguntar agora para o senhor. Existe um filme que se chama 40 Dias, que também é muito interessante, sobre essa questão ele termina, sobretudo para o casal mesmo. 40 dias, tipo de uma penitência entre o casal, e a cruz é a base do relacionamento entre eles. E quem vai explicar como se conviver entre o esposo e a esposa é o pai do rapaz, que explica, dizendo para ele olhar para a cruz
e como se deu o casamento dele com a mãe do rapaz, para poder ele saber que a esposa dele era importante. Então, ele disse, olhe para a cruz, quem nos amou primeiro foi aquele ali. Aí ele começa a explicar em cartas. É muito interessante para o casal que está em fase assim. Às vezes tem essa fase de transição, né? Que eles dizem que aqui no Brasil acredita 7 anos. Passaram-se 7 anos, ainda está naquela fase. Então, esse filme, 40 Dias, é muito lindo de verdade. Existe uma outra questão, é um livro do Pequeno Príncipe. Eu amo esse livro do Pequeno Príncipe, que não tem nada para a criança, padre. Ele é muito feito para nós adultos, para os casais também. Não é porque é da rosa somente, mas o que a raposa fala para o príncipe, o pequeno príncipe, que assim é o casal, não é? Que nós, quer dizer, você é responsável pelo aquele que você cativa. Então, assim, num relacionamento, você não estará ali para ser feliz, mas para fazer o outro feliz, sabe? O Pequeno Príncipe foi aprendendo com a raposa muitas coisas da rosa. Porque, padre, na relação, parece, eu observo entre os casais amigos, também entre meus irmãos que são casados, parece que tem, assim, ora se revelam, ora se escondem, eu não sei como é isso, né? Uma coisa que eu aprendo muito é que a simples presença já faz a diferença, sabe, padre? O escutar a voz, isso vale mais do que você dizer I love you, eu te amo, porque você está ali, sabe? O que importa é aquilo, não precisa falar, só o olhar já está dizendo tudo. Depende para quem. Depende para quem. É isso que nós vamos ver mais a próxima vez. E a pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: você aprende a amar? Como? É uma pergunta? Isso. Eu diria se aprende vivendo. Vamos amar mais cada dia se doando. Isso que você perca porque você doa, mas é isso que te faz amar mais. E Jesus fala isso. Não tem maior. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele nos amou como na cruz. Não tem maior amor do que doar sua vida para seus amigos. É isso, amar e se doar. Mais que você se doa, mais que você vai receber. Porque o outro vai querer também. O feito de ser amado normalmente acende em você uma resposta. Eu quero amar esta pessoa que me faz tão bem. Mas você não ama para ser amado, você ama para que o outro seja bem, seja feliz. E isso vai ser sua alegria. E o outro, se ele te ama da mesma maneira, puxa, vai ser uma bomba atômica de amor. Quero que ela seja feliz, ele também. Já vou. Vamos rezar uma Ave Maria. E a semana próxima também vou estar aqui. Vai ser mais simples. Acho mais rápido também, mas vai ser um pouco de que maneira justamente podemos amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus vos abençoe com todas as suas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom fim de semana. Amém, obrigada, bom fim de semana. Obrigado. E agora?